Ok, estamos gravando. Daniel, me diz uma coisa. Você está com o documento Funções aberto na página 20? Tá. Você está também com aquelas imagens, aquelas duas imagens que eu coloquei no grupo e aqui? Tem uma que é só uma fotografia. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Só deixa eu me organizar aqui. Tá. Então. Oi, Amanda. Que bom que a Amanda também se juntou a nós aqui. Amanda, só para confirmar ali, você está com o documento Funções aberto na página 20, bem como aquelas duas imagens que eu divulguei? Ótimo, então tá bom. Então vamos lá, página 20. Nós temos lá, seção 18, integral de Riemann. Então nós temos primeiro a definição de um intervalo fechado AB, que é aquela notação abre colchete, A, vírgula, B, fecha colchete. Então o intervalo fechado AB é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a A e x é menor ou igual a B. Ou seja, o x está entre A e B, incluindo A, incluindo B. Se A for diferente de B, dizemos que esse intervalo fechado é não degenerado. E se A igual a B, o intervalo fechado AB é degenerado. O intervalo fechado degenerado é simplesmente um único ponto na reta dos reais. Estamos de acordo com os conceitos de intervalo fechado e não degenerado e degenerado? Ok, tá. Então, continuando. Na próxima linha, o intervalo aberto, abre parênteses, A, vírgula, B, fecha parênteses, é o conjunto dos pontos pertencentes aos reais, tais que x está entre A e B, excluindo A, excluindo B. Então é muito importante para nós, na definição de integral de Riemann, sabemos a distinção entre intervalos fechados e intervalos abertos de números reais. Então vamos lá, próxima linha. Uma partição P maiúsculo do intervalo fechado AB em N intervalos fechados é o conjunto P dado por conjunto dos intervalos fechados AI até AI mais 1, tais que se I pertence a ômega, ou seja, é um número natural, o I está entre 0 e N-1, e a união de todos esses intervalos resulta no intervalo fechado AB. Então, A0, o intervalo fechado A0 a 1, união com A1 a 2, união com A2 a 3, união com A3 a 4, etc., até união com a N-1 a N. Essa união resulta no intervalo fechado AB. Usualmente, P é referida simplesmente como partição do intervalo fechado AB. Exemplo. Então, ali nós damos um exemplo. Uma partição do intervalo fechado menos 2 até 7 é o conjunto dos intervalos fechados de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 2, de 2 a 6, de 6 a 7. Ou seja, aquele menos 2 que vocês estão vendo nesse exemplo é A0, o menos 1 é A1, então nós temos o intervalo de A0 até A1, daí o intervalo de A1 até A2, onde o A2 é 2, aí o intervalo de A2 até A3, o A3 é 6, e o intervalo de A3 até A4, sendo que A4 é 7. Estamos de acordo com o conceito de partição de e com esse primeiro exemplo? Ok. Daniel, tranquilo? Ok. Aí, uma vez definido o que é uma partição de um intervalo fechado,
nós introduzimos esse conceito ali, delta xi. Esse delta xi é a diferença entre AI mais 1 e AI. Então, usando aquele mesmo exemplo anterior, o delta x1 daquela partição P do exemplo é simplesmente menos 1 menos menos 2, ou seja, resulta em 1. Já o delta x2 é o A2 menos A1, ou seja, 2 menos menos 1, que dá 3. Ou seja, esse delta xi é simplesmente a medida de cada intervalo que define a partição desse intervalo fechado AB. Estamos de acordo com essas medidas de cada elemento da partição? Ok, então tá bom. E aí, outro conceito importante, o que é a norma de uma partição. Então, norma de uma partição, como está escrito ali no texto, é definida como norma de P igual aos valores delta xi, ao menor deles. Então, notem vocês que naquele exemplo, o primeiro elemento que aparece na partição P tem medida 1, que é menos 1 menos menos 2, resulta em 1. O outro tem medida 3, 2 menos menos 1. O outro tem medida 6 menos 2, que é 4. O outro tem medida 7 menos 6, que é 1. Entre todos esses valores, o mínimo dessas medidas é uma certa medida tal que não existe outra medida menor. Então, no caso desse exemplo, desse primeiro exemplo de partição que nós demos, a norma dessa partição é 1. Por isso está escrito ali outro exemplo. Na partição P do exemplo anterior, a norma dessa partição é 1. Estamos de acordo com o conceito de norma de uma partição? Ok, tá bom. Agora, continuando a leitura. Seja f uma função real, lembrem vocês o que é uma função real, é qualquer função cujas imagens são apenas números reais, definida sobre um intervalo não degenerado AB. Então nós vamos começar trabalhando com funções reais, tais que os domínios dessas funções reais são conjuntos de números reais, de modo que esse intervalo fechado AB está contido no domínio. Por isso que a gente diz função definida sobre o intervalo não degenerado AB. A integral de f, e aqui cabe uma observação importante, esse conceito de integral que nós vamos definir agora é chamado integral de Riemann. Então, rigorosamente falando, a integral de Riemann de f em relação a x, neste intervalo fechado não degenerado AB, é dada por... Então, nós temos ali uma igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, nós temos o definiendum. Aquele definiendum a gente lê como integral de f de x dx de A até B. Então, notem vocês que do lado esquerdo, o definiendum, nós contamos com 3 ingredientes indispensáveis. A função f, que será integrada. O segundo ingrediente, a variável de integração, x, que era destacada com aquele dx, que vocês estão vendo ali. E o domínio de integração, que é esse intervalo fechado de A até B. O domínio de integração de A até B aparece na notação, não definindo, aquele símbolo que parece um S alongado, que a gente lê como integral. Nós temos um subíndice A, um superíndice B. O intervalo fechado AB é chamado de domínio de integração. E aquele A minúsculo que aparece ali é chamado limite inferior de integração.
E o B minúsculo é chamado limite superior de integração. Então, para definirmos uma integral de Riemann de qualquer função, é necessário contarmos com esses três ingredientes: a função, a variável de integração e o domínio de integração. E qual é a definição de integral de Riemann? Aí a definição é dada do lado direito da igualdade, tá? Que é simplesmente limite com norma de partição tendendo a zero do somatório em I de FZI delta XI. Sendo que, veja o que está escrito logo abaixo da igualdade, sendo que esse delta XI, como nós já dissemos, é simplesmente AI mais 1 menos AI, ou seja, a medida de um elemento da partição desse domínio de integração AB, e esse ZI, que aparece do lado direito da igualdade, é um elemento qualquer do intervalo aberto de AI até AI mais 1. Então, a nossa ideia de início é ler vagarosamente essa definição de integral de Riemann para entender o que está acontecendo nessa proposta dada pelo próprio Riemann cerca de 100 anos atrás. Então, por enquanto, eu peço para vocês ignorarem aquele limite do lado direito da igualdade. Vamos nos concentrar só naquele somatório em I dos FZI delta XI. Então, deem uma olhada na primeira imagem que eu mandei para vocês. É uma fotografia que eu mandei para vocês, porque eu mandei duas imagens. Uma foi uma fotografia e a outra foi um GIF. Por enquanto, vamos olhar só a fotografia que eu mandei para vocês. Uma fotografia que eu tirei de um desenho que eu fiz no meu quadro branco aqui de casa. Nessa primeira imagem que eu mandei para vocês, nessa fotografia, vocês veem lá um eixo horizontal, denotado por X, um eixo vertical, denotado por Y, e uma representação de uma função f qualquer. Ali vocês estão vendo o intervalo fechado de A até B no eixo X. Lembrando vocês que a função f, que está representada nesse desenho que eu fiz para vocês por uma curva, essa função f tem que ser de tal modo que ela esteja definida no intervalo fechado de A até B. E esse intervalo fechado de A até B é particionado. É definida uma partição sobre esse intervalo fechado a B para que a gente possa definir a integral de Riemann. Para o desenho não ficar sobrecarregado, nessa imagem eu representei apenas um dos elementos da partição, que é um intervalo que vai de xi até xi mais 1. Vocês estão identificando isso tudo na imagem? Ok. No texto, esses elementos da partição, eu chamei eles de AI até AI mais 1. Isso é só nome, tanto faz. Pode chamar de intervalo fechado de AI até AI mais 1 ou XI até XI mais 1. O nome que vai dar, isso é irrelevante. O que é relevante é que o intervalo fechado AB, chamado de domínio de integração, e por favor, não confundir domínio de integração com domínio da função. O domínio da função pode ser um conjunto diferente do domínio de integração. O que interessa é que o domínio de integração esteja contido no domínio da função. Por isso que é exigido que a função seja definida no intervalo fechado de A até B. E outra coisa importante, você se dar em conta de que cada elemento da partição de AB, sendo que cada elemento é também um intervalo fechado, é um intervalo fechado de xi até xi mais 1, onde esse xi mais 1 é maior do que xi. Por enquanto estamos de acordo? Ok. Para começarmos a criar uma
visão intuitiva da proposta de integração de Riemann, nós vamos considerar primeiro um exemplo muito simples de uma função f, que está representada por aquela curva nessa primeira imagem, de tal modo que as imagens dessa função são sempre maiores do que zero ao longo de todo o domínio de integração. Então, por isso que eu fiz o desenho, de modo que a curva que representa a função está acima do eixo x, se olharmos no intervalo fechado de A até B. Isso é só um primeiro passo para começarmos a criar uma visão intuitiva do conceito de integral de Riemann. Essa visão intuitiva é importante por quê? Porque matemática não se faz apenas com continhas, apenas com formalização, mas é indispensável também visão intuitiva a respeito do que está acontecendo. Eu não estou sugerindo com isso que essa visão intuitiva, de algum modo, tem que corresponder com o mundo real. Não, não é isso. Mas é necessário alguma visão intuitiva a respeito do que está acontecendo. Então, nessa primeira situação, nessa primeira imagem, nós estamos usando uma função cuja representação está dada nessa imagem que eu mandei para vocês, nessa primeira imagem, em que todas as imagens dessa função são maiores do que zero no domínio de integração, de A até B. Mas vocês devem notar que na definição de integral de Riemann, que está ali na página 20, não há uma única exigência sobre as imagens de f, a não ser que elas tenham que ser números reais. Então, essas imagens de f podem ser maiores do que zero, menores do que zero, ou até mesmo zero. Nós vamos começar discutindo um caso particular em que se f é maior do que zero para tentar desenvolver uma visão intuitiva a respeito do conceito. Então, nesse caso particular em que as imagens são maiores do que zero para todo x no domínio de integração, que é esse intervalo fechado AB, você deve notar que se o ponto ZI pertence ao intervalo aberto de xi até xi mais 1, que está representado na fotografia que eu mandei para vocês, tem até uma flechinha apontando ali, ZI é um certo elemento qualquer do intervalo aberto xi até xi mais 1. Lembrando que esse intervalo aberto xi a xi mais 1, ele está contido no intervalo fechado xi mais 1, que é um elemento da partição do domínio de integração. Mas qualquer que seja esse ZI pertencente ao intervalo de xi a xi mais 1, a imagem dele vai ser maior do que zero, que está representado na fotografia que eu mandei para vocês, lá em cima, f de ZI. Então, um ZI qualquer desse intervalo aberto de xi até xi mais 1, nesse caso particular, vai ter uma imagem maior do que zero. E aí nós conseguimos uma primeira visão intuitiva do que está acontecendo aqui, quando vocês examinam no documento, na página 20, do lado direito da igualdade, está escrito ali f de zi vezes delta xi. O que é esse f de zi vezes delta xi? Então, o delta xi é a medida de qualquer elemento da partição. E como eu chamei atenção para vocês, esse delta xi é dado por xi mais 1 menos xi, sendo que o xi mais 1 é maior do que xi, obrigatoriamente. Então, esse delta xi pode ser interpretado nessa situação como a medida da base de um retângulo cuja altura é o f de zi, no caso particular, em que esse f de zi é maior do que zero. Por isso que eu fiz o desenho de um retângulo nessa primeira fotografia, que no caso em que esse f de zi é maior do que zero, aquele produto f de zi vezes delta xi vai corresponder à área de um retângulo cuja base mede delta xi e cuja altura mede f de zi.
Até esse momento, vocês estão de acordo? Ok. Só que a definição de integral de Riemann não pede para apenas multiplicar f de zi por delta xi, mas pede também para somar ao longo de todos os i's todos esses produtos f, zi, delta xi. Então a gente soma todos eles. Então vejam só, no caso particular em que as imagens são sempre maiores do que zero ao longo do domínio de integração, nós vamos ter, para qualquer partição do intervalo fechado AB, uma soma de áreas de vários retângulos, onde a medida da base de cada retângulo é a medida de um elemento da partição e a altura de cada retângulo é o f de zi para cada intervalo da partição com medida delta xi. Então, somando todos esses f, zi, delta xi, veja que a gente ainda não está se preocupando com o limite, por enquanto a gente só está somando. Somando todos esses f, zi, delta xi, nós vamos, na prática, somar a área de uma montoeira de retângulos. Estamos de acordo com isso? Ok, então tá bom. Agora, gente, que a gente por enquanto está estudando só esse caso, em que o f é sempre maior do que zero no domínio de integração. Agora que a gente já multiplicou todos esses f's e i por delta xi e somou todos eles, o que vai nos dar uma área que corresponde à soma de áreas de vários retângulos, de n retângulos, nós vamos aplicar o limite dessa soma com a norma da partição tendendo a zero. Tá? Agora que eu percebi que eu escrevi uma bobagem. Nossa, gente, perdão aí. Eu escrevi uma bobagem ali. Agora que eu me... Nossa, que coisa absurda que eu fiz. Vocês estão vendo lá norma de uma partição definida como o menor dos delta xi? Estão vendo lá no documento? Oi, gente. Vocês estão vendo ali? No documento funções PDF, norma da partição definida como o menor dos delta xi? Ok. Daniel, tá vendo lá? Então, nossa, eu cometi um erro. De onde que eu tirei esse troço? Que ideia maluca. Não é o menor, é o maior. É o maior. Nossa, senão não vai funcionar esse troço aqui. Corrijam lá, é o máximo entre os delta xi. Eu vou mandar para vocês uma versão corrigida do documento, tá? Mas agora que eu percebi essa loucura que eu escrevi, não é mínimo entre os delta xi, é o máximo entre os delta xi. Então vejam lá, no caso do exemplo dessa partição do intervalo fechado de menos 2 a 7, o máximo ali é quanto? Vamos ver. O primeiro intervalo da partição daquele exemplo tem medida 3, o outro tem medida 3. Não, então, o primeiro tem medida 1, o segundo tem medida 3, o próximo tem medida 4. Então, a norma dessa partição que eu escrevi que é 1 não é 1, é 4. Corrijam lá, tá? Eu vou mandar para vocês o documento corrigido daí depois, tá bom? Mas, perdão aí, agora que eu vi esse erro aí, que eu fiz uma atrapalhada aqui. É o máximo dos delta xi. Tá ok aí, gente? Feito aí? Daniel tá ok? Amanda? Tá. Desculpa aí pela falha, tá? Então, a nossa partição é o máximo dos delta xi. Então, vamos lá. Voltando ao integral de Riemann. A integral de Riemann é o limite dessa soma de todos os f's e delta xi com a norma da partição tendendo a zero. Ora, vejam só, no primeiro exemplo, nós colocamos uma partição do intervalo de menos 2 a 7, cuja norma é 4. Tá? Não é 1, é 4.
que é a maior das medidas ali, é 4. Agora, se a gente aplica a norma da partição tendendo a 0, significa que o intervalo de maior medida, essa maior medida dele vai se aproximar de 0. Se a maior medida se aproxima de 0, todas as demais medidas também vão se aproximar de 0, mas mantendo fixo o domínio de integração de A até B. Na prática, isso significa que o número de elementos da partição vai crescer arbitrariamente. Por isso que eu mandei aquela imagem GIF para vocês. Agora vocês deem uma olhada na segunda imagem que eu mandei para vocês. Vocês têm lá um GIF. E esse GIF ilustra a situação. Só deixa eu carregar aqui o meu próprio GIF. Que aqui estou com problemas. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Então, vocês devem estar vendo lá o GIF, o que ele está fazendo. Vocês estão acessando o GIF? Tá. Então, lá no GIF, vocês estão vendo que o que está acontecendo é que ele vai particionando, vai aumentando o número de retângulozinhos. Então, o número de retângulozinhos vai aumentando porque o retângulo com medida de base maior de todos vai se tornando cada vez menor essa base. E se aquele que tem medida maior de todos vai diminuindo o tamanho da base, a medida da base, todos os demais vão diminuindo também. Vocês estão de acordo com isso? Ok. Então, o que acontece? O limite dessa soma de áreas de retângulozinhos, com a norma de partição tendendo a 0, ou seja, com a maior medida dos elementos de partição tendendo a 0 e, consequentemente, todas as outras vão tendendo a 0, o número de retângulozinhos cresce arbitrariamente, ou seja, a quantia de retângulos se torna arbitrariamente grande. Intuitivamente falando, é o caso que tende a infinito a quantia de elementos da partição, a quantia de intervalos fechados que define a partição. E aí, o limite dessa soma, nesse caso específico, corresponde à área de toda a região de R2 abaixo da função f, acima do eixo x e ladeado pelas retas x igual a A, x igual a B. Então, isso aí a gente pode chamar de área abaixo da curva da função f. Estamos de acordo com isso, gente? Daniel tá ok. Amanda, tranquilo? Só para confirmar aí. Tá. Agora, como a definição de integral de Riemann não exige que a função f seja maior do que 0 no domínio de integração, o que acontece se a gente tiver uma função em que as imagens são todas abaixo do eixo x, ou seja, menor do que 0? Aí, se vocês olharem o lado direito daquela igualdade, vocês vão ver que, bem, aqueles ΔXi que aparecem do lado direito da igualdade, eles são sempre maiores do que 0. Cada ΔXi é sempre maior do que 0. Mas o FZI pode não ser maior do que 0. No caso em que esses FZI são todos negativos, então eles ainda vão ter retângulozinhos, só que quando multiplicar o FZI por ΔXi, vocês vão ter valores negativos.
Mas vão ser valores negativos tais que o valor absoluto deles ainda corresponde à área de retângulos. Concordam com isso? Ok. Mas tomem cuidado. É apenas o valor absoluto desses FZI vezes ΔXI que corresponde à área de retângulo. Só que a definição de integral de Riemann não pede para somar os valores absolutos de FZI ΔXI. Então, se a função tiver imagens sempre negativas, a integral ao longo do domínio de integração de A até B vai resultar, sim, num valor negativo. Mas é um valor negativo cujo valor absoluto corresponde à área daquela região abaixo do eixo x, acima do gráfico de f e ladeado pela seta x igual a x igual a b. Ok aí, gente? Ok. Pode acontecer outra situação. Por exemplo, a função ela pode ter as imagens todas iguais a zero. Uma função constante. Tudo igual a zero ao longo de todo o domínio de integração de A até B. No caso da função ter todas as imagens zero, não importa quem seja aquele ZI do lado direito da igualdade, o f de ZI vai ser sempre zero. E aí nós vamos ter soma de zero, limite de zero é zero, que é limite de função constante, e a integral vai dar zero. Então, uma integral ela pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, ou pode ser zero. Ou, outra situação, a função ela pode assumir valores positivos de A até um certo ponto C, que está entre A e B, e de C até B valores negativos. Vocês estão visualizando a coisa? Isso que eu sugeri agora por último? Ok. Então, se a função f for positiva de A até C, esse C está entre A e B. Então, se ela for positiva de A até C e negativa de C até B, a integral de A até B vai ser a área de A até C abaixo da curva menos a área de C até B abaixo da curva. E aí, essa integral pode dar um valor positivo ou negativo, dependendo de qual das áreas envolvidas tiver valor absoluto maior. Estamos de acordo com isso até agora? Vamos ver. Ok, então tá bom. Então, a história. O conceito de Riemann é fortemente relacionado com uma noção de medida. Lembrando vocês que R2 é o conjunto de todos os pares ordenados AB, de todos os pares ordenados XY, tais que XY são reais. É o plano cartesiano. Tá? Então, continuando a leitura do texto ali, logo depois da definição de integral de Riemann. No caso particular em que f de x maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB, cada termo FZI ΔXI corresponde à área de um retângulo com base de medida ΔXI e altura de medida FZI. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Ainda neste caso, a integral de f de x dx de A até B corresponde à área da região de R2, compreendida abaixo de f de x, acima do eixo x, e ladeado pelas retas x igual a A e x igual a B. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Limite integral de A até B é variável mais importante. A integral de Riemann
é definida como um limite. A gente usou o conceito de definição de derivada, taxa de variação. O mesmo conceito de limite para definir outra função importante. Que é a de integral de Riemann. Isso tudo é cálculo padrão. Várias formas. E a mais, tanto derivada quanto integral, são casos particulares de limites. Só que a derivada é o limite de uma razão, enquanto a integral é o limite de uma soma. A parte mais surpreendente é que é possível estabelecer uma relação não trivial entre derivada e integral de Riemann. Que isso vai ser o assunto que a gente vai conversar quando vamos discutir o teorema fundamental do cálculo. Que eu digo a vocês que o teorema fundamental é uma das contribuições científicas de toda a história da humanidade, por causa da enorme alcance em aplicação matemática quanto engenharia, psicologia, várias áreas do conhecimento. Tá. Uma vez que a integral de Riemann é definida como um limite e, como a gente já conversou, o limite de uma função pode existir ou não, e se a integral de uma função pode existir ou não. Isso é importante. Nós aqui vamos para o estudo de funções que admitem integral ao longo de um certo domínio de integração. Mas existe uma vasta quantia de exemplos de funções que não são integráveis no sentido de Riemann. Ou seja, existem muitas funções, é fácil dar exemplo, depois eu posso dar exemplo para vocês, mas existem muitas funções tais que aquele limite usado para definir a integral de Riemann, que é o limite de uma soma, essa soma chama-se soma de Riemann, não existe. E nos casos em que esse limite da soma de Riemann não existe, a função é não integrável no sentido de Riemann. Até aí estamos de acordo? Tá. Então, existe na literatura outros conceitos de integral muito mais amplos do que integral de Riemann. Por exemplo, estou escrevendo aqui, existe na literatura um conceito chamado integral de Lebesgue. A integral de Lebesgue ela é dada de uma maneira completamente diferente, não é usado o limite, completamente diferente daquilo que nós estamos vendo aqui. Existe um teorema bem conhecido que toda função integrável no sentido de Riemann é integrável no sentido de Lebesgue e a integral vai resultar no mesmo valor. Só que a recíproca não é verdadeira. Existem certas funções que são integráveis no sentido de Lebesgue, mas não são integráveis no sentido de Riemann. Existem outros conceitos de integral, como integral de Haar. Deixa eu colocar aqui outras. Kurzweil. Existem também as chamadas integrais de Kurzweil. Existe o conceito de integral em outros tipos de cálculo diferencial integral, como, por exemplo, análise não standard. Em análise não standard, o conceito de integral não é dado por limite. Na verdade, na análise não standard, o conceito de limite é absolutamente irrelevante. Existe um outro tipo de cálculo diferencial chamado análise infinitesimal suave, em que o conceito de integral também não é dado por limite, e lá o conceito de limite também é irrelevante. Se a pessoa quiser formular, pode, mas não vai servir para nada aquilo.
Então, eu estou falando isso para vocês para chamar a atenção de que esse conceito de integral que nós estamos estudando aqui é o mais antigo de todos, é o mais simples de todos, mas não é o único. E isso é importante vocês saberem, porque no caso de vocês se defrontarem com certas aplicações de matemática, pode acontecer, infelizmente eu não conheço matemática industrial o bastante para poder orientar melhor vocês, mas não é impossível que ocorram situações em que vocês estejam diante de alguma função que vocês precisem integrar para alguma aplicação, sei lá, em matemática, na área de vocês, e que essa integral de Riemann não seja forte o bastante para resolver o problema de vocês. E aí pode ser que vocês precisem de algum outro conceito de integral. No curso de vocês, vocês não vão estudar outras formas de integração. Nem Lebesgue, nem Haar, nem Kurzweil, nem análise não standards, nem análise infinitesimal suave, nada disso. Mas eu falo essas coisas para vocês saberem que existe literatura a respeito. Ou seja, isso é importante em que sentido? Que um curso como esse, como o que vocês fazem, o propósito dele não pode ser uma formação completa que prepare vocês para tudo que possa acontecer na vida profissional de vocês. Isso não existe em curso nenhum do mundo. Não dá, não é possível. Porque matemática é um assunto tão amplo e num crescimento tão rápido que não há como contemplar isso em um curso de 4 anos ou de 200 anos. Não existe essa possibilidade. Então, o que se faz num curso como esse de vocês é preparar vocês apenas para que vocês sejam qualificados para lerem, estudarem e aplicarem outras ferramentas que vocês não têm estudado no curso. Aqui eu mencionei apenas alguns nomes. Até aí estamos ok, gente? Ok. Então, continuando a leitura. Teorema 35. Então, vamos ver um primeiro teorema. Bem, antes de vermos esse teorema 35, uma observação importante. Você deve estar percebendo que, se a gente for depender da definição de integral de Riemann para calcular integrais, para efeitos práticos calcular integrais, e aí notem vocês o que é o resultado de uma integral. Uma vez que a integral é definida como um limite de uma soma de Riemann com norma de partição tendendo a zero, esse limite, como nós já vimos, quando existe, é um número real. Logo, essa integral da função f em relação a x, no domínio de integração de a até b, se existir, é um número real. Se é um número real, é desejável que a gente saiba calcular o valor desse número real. E aí você deve se dar conta, olhando para a definição, que a primeira impressão que essa definição causa é que não parece uma tarefa fácil calcular a integral de toda e qualquer função. Então, esse teorema 35 é sobre um tipo específico de função muito fácil de integrar usando a definição de integral de Riemann, que é a função constante. Mas calcular função constante, integral de função constante, não é exatamente um desafio. É apenas um primeiro passo para vocês, aos poucos, irem desenvolvendo cada vez melhor não só os conceitos, mas as intuições envolvidas. No entanto, a gente vai precisar de teoremas muito mais poderosos do que esse teorema 35, que se refere somente a funções constantes. Para vocês vai interessar a aplicação de integrais de funções que não são constantes ao longo de um domínio de integração. Então, esse teorema 35 é só um primeiro passo. O passo mais importante de todos, para vocês perceberem métodos para cálculo de integral, vai ser justamente o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele não tem o alcance de permitir calcular a integral de toda e qualquer função, se ela existir. Mas ele tem um alcance enorme.
E mesmo aqueles casos que não estejam ao alcance do teorema fundamental, de uma forma ou de outra, o teorema fundamental está atrelado a certos métodos chamados métodos numéricos de cálculo de integral. Mas então, vamos primeiro falar do teorema 35. Teorema 35, lá no documento. Seja f com domínio no intervalo fechado AB, contra domínio o conjunto dos reais, uma função tal que f de x igual a c, sendo a menor do que b. Esse a menor do que b significa que ele está falando de um intervalo não degenerado. Tá? Então, a representação gráfica dessa função é um segmento de reta em R2 que vai do ponto AC até o ponto BC. É um segmento de reta que, se fosse estendido para uma reta, seria paralelo ao eixo X ou coincidente com o eixo X se a constante C for zero. Vocês estão de acordo com essa representação gráfica dessa função? Ok. Então, o que esse teorema 35 está dizendo é que a integral dessa função f de x em relação a x de a até b, dessa função constante, é simplesmente constante vezes b menos a. Ou seja, constante vezes a medida do domínio de integração. Esse b menos a é a medida do domínio de integração. Lembrando vocês que o b é maior do que a. Então, o teorema está dizendo que a integral é esse valor. Então, vamos ver como é que a gente faz a demonstração. Por enquanto, a única ferramenta que nós temos à disposição é a definição de integral de Riemann. Nós ainda não temos o tal do teorema fundamental do cálculo, então não podemos usá-lo. Então, vamos lá. A integral dessa função f de x em relação a x de a até b é aquela integral que está escrito ali, integral de c dx de a até b. A gente só substituiu f de x por c, já que a função é f de x igual a c. Estamos de acordo com esse primeiro passo? Ok. De acordo com a definição, isso é limite com norma de partição tendendo a zero da soma de Riemann. Mas a soma de Riemann é o somatório em I de f de zi vezes delta xi. Mas o que é esse zi? O zi é qualquer elemento pertencente ao intervalo aberto correspondente a cada elemento da partição. Mas se a função é constante, não importa quem seja zi, o f de zi é c, porque a função é constante. Então fica simplesmente limite com norma de partição tendendo a zero do somatório em I de c vezes delta xi. Vocês concordam com esse segundo passo na demonstração? Ok. Mas agora a gente olha aquele somatório. Aquele somatório em I é uma soma de muitas parcelas em que todas essas parcelas têm como fator comum C. Se todas elas têm como fator comum C, esse C pode ser colocado em evidência, que nós temos C vezes delta x1 mais C vezes delta x2 mais C vezes delta x3 e assim por diante. Ou seja, isso é C que multiplica delta x1 mais delta x2 mais delta x3, ou seja, a gente pode colocar esse C em evidência. Por isso foi escrito ali na demonstração, limite com norma de partição tendendo a zero de C que multiplica o somatório em I de todos os delta xi. Estamos de acordo com isso? Com esse terceiro passo na demonstração? Notem vocês que isso só foi possível fazer pelo fato da função ser constante. Então, o fato da função ser constante garante que nós temos um fator constante em comum em cada parcela
na soma de Riemann. Mas isso daí é o limite de um produto. Agora vamos para a próxima linha. E limite de produto, nós já sabemos, se esse limite existe, é o produto de limites. Então, isso, na próxima linha, é o limite com norma de partição tendendo a zero de C vezes o limite com norma de partição tendendo a zero da soma de Riemann. Limite de produto é o produto de limites. De acordo com isso, gente? Claro, se o limite existir. Então tá bom. Mas o primeiro limite é limite de constante. Limite de constante, não importa qual seja a variável, não importa para onde ela está tendendo, é a própria constante. Tá? E o segundo limite, limite de somatório em I delta xi, também é o limite de uma constante. Por quê? O que é essa soma de todos os delta xi em I? É a soma de todas as medidas de todos os elementos da partição. Mas se vocês lembrarem a definição de partição lá em cima, na página 20, lá está escrito uma partição P do intervalo fechado AB em N intervalos fechados é o conjunto daqueles intervalos AI até AI mais 1, de tal modo que a união de todos eles resulta no próprio AB. Então, voltando aqui à leitura da demonstração, a soma em I de todos esses delta xi é simplesmente a medida de todo o domínio de integração, que é B menos A. Então, por isso que o limite da soma em I de todos os delta xi foi escrito como limite de B menos A, com norma de partição tendendo a zero. Concordam com isso? Ok. E aí nós reduzimos esse problema a um produto de dois limites de constante. Porque aquele C é constante, limite de constante é a própria constante. Aquele B menos A é uma constante, porque o domínio de integração é fixado. Então, o limite de constante é a própria constante. Então, o limite de C é C. E o limite de B menos A com norma de partição tendendo a zero é B menos A. Resultado, isso é igual a C que multiplica B menos A. Estamos de acordo com o final da demonstração? Ok. Ok. Então, se vocês querem uma visão intuitiva sobre essa demonstração, no caso em que o C é maior do que zero, essa integral é a área de um retângulo cuja base mede B menos A e cuja altura mede C. Se o C for negativo, essa integral é um valor negativo, mas é um valor negativo cujo valor absoluto coincide com a área de um retângulo com base B menos A e altura valor absoluto de C. E se o C for zero, é a área de um retângulo de altura zero, portanto, a integral é zero. Então, exemplos. Nós temos ali, exemplo 1. Quanto que é a integral de 7 em relação a x de menos 2 a 5? Basta usar o teorema 35. É 7, que a constante C é 7, vezes a medida do domínio de integração. Ou seja, 5 menos 2. Então é 7 vezes 7. 7 vezes 5 mais 2. Que é 7 vezes 7, ou seja, 49. Então a integral de 7 em relação a x de menos 2 a 5 é 49. Quanto que é a integral de menos 7 em relação a x, ou seja, estamos integrando uma outra função constante. Quanto que é a integral de menos 7 em relação a x no mesmo domínio de integração de menos 2 a 5? Novamente, o teorema 35 é simplesmente menos 7 que multiplica a medida do domínio de integração, que é 5 menos 2. O 7 vezes 5 mais 2, ou seja, menos 49.
Estamos de acordo com os exemplos 1 e 2? Ok, tá. Então tá. Então, gente, os próximos passos agora são o Teorema 36 e o Teorema 37. O Teorema 36 eu não escrevi no documento, mas ele é chamado Teorema do Valor Médio para integrais. O Teorema 36 a gente não vai demonstrar porque a demonstração dele exige conhecimentos muito avançados de análise matemática. Análise matemática, para vocês que não, caso vocês não saibam, análise matemática é um ramo da matemática que corresponde aos fundamentos do cálculo diferencial integral. Então, o Teorema 36 a gente não vai demonstrar, eu só vou ilustrar com exemplos. Mas como é uma discussão bastante sensível, que na prática eu sei que exige bastante dos alunos, tanto o Teorema 36 quanto o Teorema 37, a gente vai deixar para conversar sobre eles no nosso próximo encontro na sexta-feira. Ok aí, gente? É melhor a gente ir com calma, porque nós vamos usar tudo isso daqui, todas essas ferramentas que nós estamos vendo aqui com vocês, integração de Riemann, com que propósito? É porque daí na página 22, se vocês darem uma olhada rapidinha, na página 22, vocês vão ver que logo depois do Teorema 43, na página 22, a gente vai chegar lá na semana que vem, logo depois do Teorema 43, há a definição de logaritmo natural. E logaritmo natural é definido por uma integral. E o conceito de logaritmo natural é indispensável para definir o que é um logaritmo. E logaritmos encontram aplicabilidade enorme na área de vocês. Tá? Então, por isso que eu prefiro ir devagar aqui com vocês, para que aos poucos vocês vão pensando a respeito desses assuntos. Hoje a gente não tem atividade nenhuma, daqui a pouco eu mando para vocês o documento corrigido aí, por causa daquela falha que a gente discutiu agora há pouco. Dúvidas, questões, observações, nada?